Alô, amigos do portal Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, acompanhando a gente no Facebook e também no YouTube, no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. E nós estamos aqui com mais uma entrevista exclusiva, com mais um personagem da história agora do futebol brasileiro. A gente costuma sempre entrevistar muita gente dos esportes olímpicos, mas agora é um personagem do futebol brasileiro, que foi preparador físico do São Paulo durante muitos anos, na época inclusive da conquista do bicampeonato mundial, esteve 5 anos no futebol japonês. Estou aqui com o meu querido Altair Ramos. Altair, primeiramente, muito obrigado pela participação, agora de volta para o Brasil, depois de 5 anos no Japão, né? Então, de volta aqui, bom, primeiro prazer estar aqui com vocês, né? E obrigado pelo convite. Mas então, estou de volta aqui, depois de um tempo fora, né? E estamos aí, estamos aguardando uma oportunidade de poder voltar. Enquanto isso, estou fazendo um trabalho paralelo aí. O Altair, ele nasceu no dia 6 de outubro de 1956, mas eu não sei se você comemora aniversário no dia 6 de outubro ou se comemora no dia 28 de fevereiro. Você tem 2 datas de nascimento, né, Altair? Exatamente, esse fato aí que aconteceu comigo, aí, inusitado, né, desse raio. Então, eu tenho alguns amigos, né, alguns parentes que me dão parabéns aí também de 28 de fevereiro, né? Deixa eu explicar só para quem é mais novo. O Altair, na época, isso em 1996, era preparador físico do São Paulo, e no dia 28 de fevereiro de 96, ele ia começar um treinamento no CT, quando ele não estava nem chovendo, quando daqui a pouco o tempo fechou, veio uma descarga elétrica muito grande, ele foi atingido por essa descarga, por um raio, acabou desmaiando, e teve aí algumas pessoas que fizeram um pronto atendimento, o jogador, o chileno, né, o Mendonça, um próprio companheiro nosso, o Wagner Lima, e aí, felizmente, o Altair acabou passando sem nenhum problema, sem nenhuma sequela, mesmo com algumas imagens bem forte, porque o raio queimou a camisa que o Altair estava, acabou derretendo uma ponta de um apito, furou o tênis, quer dizer, foi uma situação inusitada, mas que felizmente não trouxe sequela nenhuma, né, Altair? Felizmente, né? Então, mas eu tinha parado na causa respiratória, eu tinha apagado, eu batia lá em cima, papai do céu mandou eu voltar, sabe? Felizmente. Os primeiros socorros ali foram importantes para que eu voltasse a viver, a respirar, a viver, né? Mas isso aí foi grande mesmo. Eu tinha uma corrente mesmo no pescoço que derreteu, ficou durante um bom tempo a marca aqui, mas o próprio organismo absorveu e hoje quase não aparece a marca, né? Essas queimaduras pelo corpo, peito, tornozelo, abriu tênis, queimou roupa, isso é verdade. Até que chegaram a ser noticiado que eu tinha morrido, alguém noticiou da imprensa, na época que amigos ouviram, né? E foi aquela loucura, né? Mas, felizmente, fui bem socorrido, bem tratado aí onde estive, nos hospitais, e hoje estou vivo aqui para contar a história. Quando você acordou, como é que foi, Altair? Você lembra? De repente, quando você começou a voltar depois do susto, você lembra? O que você lembra dessa época? Não, quando eu acordei, eu estava na UTI, todo entubado, que fizeram todos os exames possíveis e imagináveis comigo, se tinha alguma sequela, alguma coisa, né? E por sinal, a minha esposa que descobriu o sangue no meu ouvido, que estourou meu tímpano. Ela viu sangue no travesseiro, ela falou com o médico. Depois eu fiz uma pequena cirurgia que já voltou praticamente à normal a audição. Mas quando eu acordei, né, no momento que eu não me lembro exatamente disso, mas a minha esposa que disse que eu estava entubado e me mexendo muito. Aí eles tiraram o tubo da minha boca por um instante, eu perguntei o que tinha acontecido. Tudo isso eu não me lembro, né? E aí aí falaram o que tinha acontecido, por sinal, o Dr. Santos, que até hoje está lá no São Paulo, ele muito delicado, né, falou, tá tudo bem com você, tá tudo correndo bem, mas foi atingido por um raio, mas tá tudo bem. Como se fosse um fato normal, né, mas como eu estava meio inconsciente ainda, né, passou despercebido. E aí eu fui aos poucos, eu tenho uma lembrança também de eu fiz vários exames, como eu disse, um dos exames, acho que talvez um dos últimos, eu estava numa maca, né, os enfermeiros, né, tudo de branco ali, eu deitado, olhei o teto tudo branco, aquela luz branca, passou pela minha cabeça, depois que veio na minha memória, eu acho que eu morri, eu estou no céu, né, cara, tudo branco, os anjos aqui do meu lado, mas foi um fato, assim, para relaxar um pouco, né, mas foi isso aí, aos poucos fui voltando à consciência e também
fisicamente, meus músculos ficaram flácidos. Então, isso que eu ia falar, porque você, como preparador físico, claro que você comanda os exercícios, mas você tem que estar junto, você tem que participar, você tem que mostrar. Quando você começou a voltar, a tua preocupação foi essa? Porque aí, nesse momento, você já sabia que você estava vivo, claro, já tinha feito vários exames, mas aí tem a preocupação com o corpo também? Sim, então, aí primeiro que eu não conseguia andar, né? Os banhos no hospital, eu fui de cadeira de rodas ali para tomar o banho no hospital, que eu fiquei 6, 7 dias lá no hospital. E na verdade eu saí andando no hospital, mas durante esse período aí, que eu voltei lá a ter lucidez, tudo, eu não conseguia andar. Aí o médico pediu para que eu andasse dentro da UTI, da semi-intensiva ali, para voltasse ao normal, porque a musculatura ficou super flácida, do braço, do corpo todo, eu não tinha firmeza na cabeça, o pescoço, braço, pé, não tinha como andar. Aí eu fui andando ali devagar, depois passei pelo corredor, um dia antes de eu sair, fui pro corredor, andei, eu me lembro disso e tal. E no dia que eu saí, a minha esposa estava do meu lado, segurando a minha mão, tipo, me segura aqui para eu não tropeçar, né? E aí saímos, e aí eu fiz a fisioterapia em casa, nesses 4, 5 dias, eu mesmo fiz um trabalho em casa. E na semana seguinte, eu passei a fazer fisioterapia no próprio São Paulo, lá com o Rosana, o Sazaki, o Júlio. E aí eu fui aos poucos voltando. Mas 3 semanas depois que aconteceu o raio comigo, eu já estava no campo, não dando treinamento. Meu auxiliar, que era o Sérgio, que comandava, mas eu estava já no campo já, eu fazia físio e acompanhava no campo. Um mês depois já estava normal, já, na época eu era o titular, comandava a preparação física, né? E aí já voltei ao normal, felizmente. E de lá para cá, cada dia que passou, eu me recuperando cada vez mais. E felizmente hoje eu me sinto muito bem, como se tivesse, me rejuvenesceu, como se tivesse 40 anos, vamos colocar assim, né? Por sinal, fiz uma cirurgia no joelho, né? Fato aqui. E na recuperação, voltei ao médico depois de um mês, a fisioterapia, fiz uma semana com o fisioterapeuta. Depois eu fiz em casa sozinho a minha fisioterapia, voltei ao médico. Ele ficou surpreso e falou algo que me deixou muito contente, falou assim, o teu joelho está novo, como se tivesse 20 anos. E de fato o joelho ficou bom. Tipo, esse raio me rejuvenesceu também um pouco, vamos colocar assim. Altair, como é que você começou? Como é que foi o início? Você é de Poços? De Caldas, do lado de Poços de Caldas. De Poços, do lado de Poços de Caldas. Caldas é do lado de Poços de Caldas. Caldas, do lado de Poços de Caldas, né? E aí como é que você começou? Você chegou a jogar bola, você chegou a ser boleiro? Como é que foi o teu início? Então, sempre gostei de futebol e joguei na Caldense, na base da Caldense. E a minha história é mais ou menos assim, né? Teu irmão jogou lá bastante, né? Tem 2 irmãos que jogaram na Caldense, foram profissionais e tal. Mas eu, com 19 para 20 anos, eu jogava na base, o treinador era o Carlos Alberto Silva, que a história dele depois continuou comigo, muito mais para frente, né? Então aí eu jogava na base e entrava no profissional. Aí no final do ano, né, mais no final do ano, eles falaram que a Caldense é a primeira divisão, eu tinha contato com jogadores, a gente já sabia como que eles ganhavam, tipo salarial, a faixa salarial deles. E aí a Caldense me emprestava para um time de Três Corações, Atlético Três Corações. Falei, caramba, os caras aqui já ganham pouco aqui para Três Corações. Infelizmente eu não parei de estudar e cheguei, aí eu não falei nada para eles que não iria, né? Simplesmente cheguei em casa e falei para minha família primeiro que eu não iria jogar futebol. Todo mundo ficou, família grande, meus irmãos, como não, sempre jogou futebol, né? Aí eu contei que a Caldense queria emprestar, mas que eu não iria por esse motivo. E aí outros irmãos que moravam em São Paulo, né, aqui em São Paulo, São Paulo eu sei que continua estudando e vai trabalhar, fazer o que da vida, né? Tudo bem, então. Aí foi que eu terminei o 2º grau, fiz faculdade. No último ano de faculdade, voltou o Carlos Alberto Silva na minha vida. Você fez faculdade aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aí foi fazer uma palestra na minha faculdade, na semana de educação física, né, vários jogos lá. Enfim, ele se encontrou no corredor lá do anfiteatro e ele me abraçou e perguntou o que eu estava fazendo ali, né? Porque depois de muito tempo a gente se encontrou ali, né? Isso era que ano? Isso, 1979, que é 81 eu comecei no São Paulo, graças a ele. Aí ele perguntou depois se eu gostaria de trabalhar com futebol, né? E eu falei, acho que eu quero me especializar e trabalhar com futebol. Enfim, aí ele me convidou para comparecer ao Morumbi numa terça-feira, às 8 da manhã, que ele estava chegando para o treinamento.
Aí eu cheguei às 7 horas, fiquei com o guarda esperando chegar, 8 horas, né? Aí os jogadores chegando. Em São Paulo, aquele time de 81, acho que foi 81 já. Valdir Pérez, Ayrton Lira, o Marinho Chaves. O Ayrton Lira tinha jogado na Caldense, por sinal. Enfim, aí Serginho, Oscar, esse pessoal, esse time fera do São Paulo aí. E aí os caras chegavam a cumprimentar o guarda, estendia a mão pro guarda e ao lado do guarda a mim também. Eu falei, nossa, esses caras ficaram na televisão, os caras estendendo a mão aqui e tal, né? Aí o Carlos Alberto me levou até o vestiário, falou com o Marco Aurélio Cunha, que também fez faculdade na mesma que eu, a gente se conhecia de vista. Aí ele falou assim, você podia levar o Altair lá, para falar com o diretor, que era o Francisco Vidigal, uma pessoa sensacional. Aí ele me apresentou e aí no ano seguinte, já era final de ano, aí comecei um estágio durante um mês lá em São Paulo, infantil, juvenil. Aí depois de um mês o diretor me chamou na sala, o senhor Vidigal, falei, acabou meu estágio, né, cara? Não, ele me convidou para trabalhar lá, eu ser um funcionário e trabalhar com infantil. Tinha sido uma promoção, saiu um preparador, fizeram uma promoção lá, e eu infantil ficou sem preparador físico. E eu vinha fazendo estágio lá com eles, já estava integrado com um grupo ali. E aí, então comecei no infantil, passei por todas as categorias no São Paulo, tive uma passagem pelo Corinthians e na base, no juvenil, juniores, profissional também do Corinthians, que depois São Paulo me chamou de volta, na época do Forlan tinha assumido o São Paulo, um mês depois que ele assumiu. E logo em seguida que veio o Tele Santana, que foi toda aquela fase. E aí no final, aí 8 anos depois, eu tive um convite para ir para o Japão. Fui para o Japão, fiquei 3 anos, voltei ultimamente aqui, fiquei mais 2 anos. E como foi trabalhar com o Tele Santana? Porque a gente sabe que o Tele, ele era muito exigente, né? Então, você para trabalhar com ele, ficar tanto tempo trabalhando, principalmente nessa época de ouro do São Paulo, realmente você tinha que ter uma convivência muito boa com ele, né? Não, falar de Tele, cara, eu vou falar para você, João, eu considero o melhor treinador de todos os tempos. Enfim, a minha opinião sobre isso, sobre o Tele Santana. E como pessoa, eu só tenho elogios a ele. Ele sempre me tratou bem, ele frequentou a minha casa algumas vezes. Tinha um relacionamento, na verdade não só ele, toda a equipe ali da comissão técnica também, a gente tinha um bom relacionamento entre famílias, não só entre nós, mas com jogadores também, era muito bom. E quanto ao Tele, ele sempre foi muito, muito gentil comigo, eu sempre falo que ele é meu terceiro pai, né? O pai do céu, o pai da terra e ele, mais um pai, né? Então até que ele me deu a oportunidade, né, de trabalhar, assumir a preparação de São Paulo, que o Moraci tinha saído com o Parreira. E ele me falou assim, olha, ele saiu, agora você comanda a preparação física, que o Muricy também naquela época já estava no São Paulo, e o Tele foi cobrir a Copa do Mundo de 94, isso aí, pelo SBT. Enfim, junto com os Osmar de Oliveira, que comentaram, lembra disso? A Copa de 94. Então aí o Tele falou, estou indo para lá, tem meu telefone, qualquer coisa você me liga, o Muricy vai ficar com você aqui, vocês comandam aqui, qualquer dúvida e tal. E você veja um auxiliar para você que foi o Sérgio Rocha. E aí foi que eu assumi. Então, assim, tenho que agradecer, graças a eles, poder ter trazido outro preparador físico, né? Mas eu já vinha integrado já com a comissão, e a gente vinha fazendo boas campanhas. E o trabalho, queira ou não, foi um trabalho muito bom feito naquela época pelo São Paulo. E eu tive essa oportunidade de dar uma continuidade ali, fiquei mais 4 anos. Depois que eu fui para o Japão. Quer dizer, então você, além do Tele, você trabalhou muito tempo com o Moraci, que é um dos principais preparadores do país, né? Naquela época, era uma honra no seu preparador titular participar do grupo. Bom, só de fazer parte daquela comissão lá, né? Primeiro começou com Forlan, que infelizmente saiu, não deu certo, mas veio o Tele. Aí o Tele tinha o seu Valdir, o Moraci, o Oscar Bernardi, que era o auxiliar. Aí o Oscar, ele não sei se vocês sabem, o Oscar, o Tele, ele fazia um contrato de 6 meses e depois se renovava porque o time ganhava e foi renovando o contrato, mas a diretoria tinha prometido para o Oscar que se assim que ele saísse, ele assumiria. E foi passando 1, 2 anos, acho que para o 3º ano, se eu não me engano, o Oscar me disse que, olha, eu vou sair porque o Tele não vai parar nunca, cara, o time está ganhando tudo, está sempre renovando, eu quero seguir minha carreira solo, né? Ela falou, que pena, Oscar, bom para você, mas... Ele foi para o Japão, né? Não, antes para o Japão, isso aí.
Depois teve o Japão, né? Na sequência, mas ele foi para o Cruzeiro. Infelizmente não deu muito certo no Cruzeiro, será das passagens dele por lá, pelo Cruzeiro. E aí que ele foi para o Japão. Mas aí depois o Oscar não ficou, que veio o Muricy, que deu aí, o Muricy virou esse monstro também. Olha, eu tenho realmente, eu tive algum contato com o Tele Santana na minha época de repórter, né? Eu tenho comigo que o Tele realmente era um técnico exemplar e eu elogio muito ele, principalmente pelo que ele fazia com os jogadores. Porque ele, se o jogador não andasse na linha, estava fora. Ele falava para o jogador, ganhou o primeiro salário, compra uma casa, compra um imóvel, não compra um carro. Se você comprar um carro, você não vai jogar comigo. Teve muita história assim, lembra de uns 2 ou 3 aí que aconteceu isso, de repente. Mas sabe que o Macedo era um deles, né? Que vivia levando puxão de orelha, né? Macedo tem gente boníssima, né? Então, de fato, né, o dia de futebol, acho que até hoje, os atletas aí, os que eles querem botar um carrão, a primeira coisa é um carrão, e infelizmente não... A coisa tomara que melhore cada vez mais, tem melhorado, mas melhore mais ainda. Mas o Macedo mesmo é um caso, né? Botou uma sereia pintada no quadro do carro, que ele comprou, carro branco, uma sereia ali e tal. Bom, ficou meio... Enfim, gastaram um dinheiro com bobagem, né? Que não tinha necessidade. E o outro atleta, que eu não vou falar o nome, mas ele tinha 4 carros. Isso eu sei porque o Tele... Antes de começar o treinamento, a gente estava no meio do campo do CT ali, e os carros passando, né? E eu com ele conversando ali, e ele observava, né? Ele falava com você e acompanhando quem chegava ali. Aí entrou um jogador e falou assim, quantos carros você tem? Chamou o jogador. Quantos carros você tem? Eu tenho 4 carros. Eu falei, por que 4 carros? Você tem que investir o dinheiro, terreno, apartamento e tal, investir e tal. Carro para quê? Por que 4 carros? Ah, porque a minha esposa vem para cá. Não, antes dele falar isso para investir, eu falei, por que 4 carros? A minha esposa usa, eu venho um dia com um, outro. E não tinha rodízio naquela época. Nem tinha rodízio, né? Aí que ele falou, tem que investir e tal, né? Esse jogador aí, depois que ele saiu de perto, ele se afastou, ele falou uma coisa que não foi legal, que eu tipo, dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, né? E a gente não pode brincar com isso, né, cara? Isso aí, nós que somos mais rodados, mais experientes aqui, os mais jovens devem ouvir porque a experiência ajuda bastante, né? Então ele falou, e esse atleta é meu amigo até hoje, teve dificuldades depois, está se reerguendo aí, mas achou que o Tele tinha falado demais. Isso foi um dos casos aí que marcou muito comigo, né? E o Tele mesmo, ele não só orientava os jogadores, entre nós conversando ali, ele falava que tinha que se cuidar, não sei que negócio de falar que ele é mão de vaca, nada disso. Cara, a família tem o melhor que ele pode dar, e se cuidar, sabe que o futebol acaba, né? Não vai ficar eternamente jogando futebol, e se você não cuidar do que você tem, que você está ganhando, uma hora acaba e complica, né? A gente está conversando com o Altari Ramos, que é preparador físico da época do São Paulo, bicampeão da Libertadores, Mundial. Só que esse São Paulo ele começou a ser moldado um pouco antes, e eu vou até te perguntar se realmente aquilo aconteceu ou não. Eu tenho comigo que o Tele, ele era um grande técnico, mas até certo ponto da carreira dele era um técnico um pouco teimoso. O Tele, ele morria com as suas convicções, mas ele não mudava as suas convicções. E o São Paulo teve uma fase em que, em 89, perdeu a final do Brasileiro para o Vasco da Gama. Era o Carlos Alberto Silva, o técnico de São Paulo. Foi na época que talvez tenha ido para lá com o Carlos Alberto. Você foi no começo de 80, mas o Carlos Alberto voltou depois. Já saída, que veio por lá. Aí, em 90, o Tele Santana assumiu e o São Paulo perdeu uma nova decisão de brasileiro para o Corinthians. E ele teve alguns problemas de discussão com alguns jogadores, como o Ricardo Rocha, com o Zé Teodoro e tudo mais. Muita gente cobrou a participação de jogadores mais experientes nessa final. Em 91, a final seria contra o Bragantino. E o Tele sempre foi adepto, tanto que ele mostrou isso na Copa do Mundo de 82, que era um adepto do futebol ofensivo. Ele gostava que o time jogasse para frente, bonito, fizesse gols. Em 91, a final contra o Bragantino, pelo que eu soube, houve uma conversa, que foi talvez a primeira conversa que o Tele acabou deixando que os jogadores conversassem. E aí, Raí, Gilmar... Zete, não era o Gilmar, era o Zete. O Cafu estava começando naquela época. Eu lembro muito bem disso porque em 89 tive uma passagem curiosa até com o Cafu, como jogadores do São Paulo. E o Cafu estava começando. E foi feita uma reunião
em que ficou decidido, depois dessa reunião, que o Cafu jogaria com a camisa 11, de falso ponta esquerda, para marcar o Gil Baiano, que era a única saída de bola do Bragantino, porque do outro lado, o Biro ele não passava do meio campo, era um jogador limitado tecnicamente. Então, parece, pelo que eu sei, você estava dentro da comissão técnica, que a partir dessa conversa, a partir desse título, é que o Tele Santana, de repente, mudou um pouco do seu pensamento. É verdade, a história é por aí mesmo, e tudo começou porque o Edivelto tinha machucado o dedo, o dedão do pé, e não tinha condições de jogo ali, uma final. Se fosse um jogo, não tem porquê, nem de final ele jogaria. E aí, que o Tele optou pelo Cafu conversando com os jogadores, né? Como seria para a gente segurar Gil, né? que era uma peça importantíssima do Bragantino na época. Aí seria quem? O Cafu, aquele pulmão, cara. O Cafu sempre foi um fenômeno em termos de físicos, né? Todas as avaliações, ele estava entre os 3 primeiros, ele, Vitor, então, o próprio Edivelto mesmo. Ele, então, vamos colocar ele e os jogadores junto, conversaram com o Tele e optaram fazer essa formação. Aqui entrou o Zé Teodoro. Também entrou o Zé Teodoro lateral direito, e o Cafu foi jogou com camisa 11 como um falso ponta. E a partir daí, pelo que a gente viu, o Tele mudou esse posicionamento dele, que ele começou a se importar com a defesa, porque no bicampeonato de São Paulo, que esse título brasileiro levou o São Paulo para a Libertadores no ano seguinte, o São Paulo foi campeão, depois foi e foi bicampeão mundial. O São Paulo do Tele começou a ter jogadores como Pintado, Ronaldão, quer dizer, essa conversa talvez tenha mudado, e foi até importante para o Tele mudar a cabeça dele, né? Então, ele viu que era importante se preocupar ali atrás também aqui, e o diálogo com os atletas também, tem que ouvir, você tem que ouvir. Pode ver que os grandes treinadores até hoje aqui ouvem os jogadores, né? Aí eu vou escalar esse time aqui, fim de papo. Ele conversa com a condição que você acha e tal, como teve uma situação comigo com o Parreira, que depois eu posso te contar. Mas é isso aí o Tele começou a ser mais flexível, né, de conversar mais, chamar, mas sempre durão, exigindo jogo limpo, jogo bonito, né? Ele deve ter ouvido ele do banco ali, corrigir o jogador, chamar atenção. Se você entrar assim com maldade no adversário, não vai ser o juiz que vai te tirar, não, seria eu que vou te tirar. E chegou a falar isso para alguns jogadores, né? Mas não para ofender o jogador aqui limpo, porque o jogo sempre gostou do jogo limpo, né? Mas, enfim, aí foi um período, foi uma época que o fato que o Tele começou a conversar mais com os jogadores e ouvi-los mais, uma situação de uma estratégia, foi por aí. Você trabalhou com vários técnicos, tirando o Tele e o Carlos Alberto, que foi quem praticamente te colocou no São Paulo, te colocou no futebol profissional, e também o Tele, quem mais você destacaria? Os treinadores? Isso. Bom, eu trabalhei com poucos, eu trabalhei com poucos clubes, então eu trabalhei no São Paulo, foi com o Tele, o Muricy que assumiu depois, o Parreira, um pouco com o Dario Pereira. E o Muricy foi, não precisa nem falar de Muricy, né? E o Parreira teve uma passagem curta para o São Paulo também aqui, que infelizmente não deu certo, porque é uma pessoa, vocês conhecem bem, tem o Parreira, uma pessoa sensacional. E teve um fato também com o outro atleta ali, esse eu vou até falar o nome dele, porque não tem problema não, sabe? O fato até bom. Ele estava com um problema na lateral ali, na época, não sei se era o Vitor, alguém estava machucado, não dava para jogar ali, ia ficar fora do jogo, tinha cartão amarelo, o outro, enfim. E acho que era um clássico contra o Palmeiras, se eu não me engano. Enfim, e aí ele no vestiário falou comigo o que eu achava de colocar o Belletti ali. O Belletti era jogador de volante, né? Eu falei, o Belletti te daria bem lá, professor, porque a característica dele aqui, ele vai fazer uma boa marcação e aparecer no ataque ali, né? Enfim, aí chamou o Belletti, entramos em campo, o Belletti entrou e chamou o Belletti, precisar de você e tal, para fazer a lateral nesse jogo aqui, se tudo bem e tal, né? Então, assim, bom, professor, eu não sou lateral. Ele foi bem assim, não sou lateral, né? Não, só para querer esse galho, a Parreira contemporizou ali, blá. E o Belletti foi, e depois jogou mais alguns jogos e tal, foi transferido, foi campeão do mundo pelo Chelsea, fazendo um gol jogando lateral direito. Deve lembrar disso aí, desse fato, né? E com isso, foi um fato com o Belletti aí, que ele falou assim, não sou lateral, né? Ele foi bem enfático, não sou lateral. Mas ele acabou jogando, que é uma pessoa fantástica, eu sou fãzaço do Belletti.
enfim, tem amizade a amizade tem com todos ainda, felizmente, né, não tem rincha, se você me prejudicou, não existe isso, felizmente a minha carreira é limpa também desse lado aí, não tem porquê. Então, o Belletti é um cara, tem amizade, como falo com ele ainda até hoje, é um cara sensacional. Mas esse fato que marcou em relação ao Parreira com ele. E com o Dario foi pouco tempo, foi na época que eu tinha ido, foi transferido, que eu aceitei o convite do Japão. E como é que pintou o Japão? São Paulo era uma vitrine, né, cara? Aí investigava tudo, a gente tinha aquela, né, enfim. Aí um empresário falou comigo que tinha um treinador japonês lá que falava um pouco português e queria levar o preparador físico e falou meu nome, né? Falei, vamos conversar, né? Aí conversei, de fato é um treinador lá muito bacana, cara, sensacional, ele trabalha até hoje, ele parou de trabalhar, ele trabalha na televisão lá, ele é comentarista dos jogos lá, sabe? Enfim, e esse foi o primeiro treinador. Depois eu trabalhei com outros treinadores japoneses lá também que ficaram marcados positivamente, e o último foi com o Ramos. Mas, então foi isso, minha ida para o Japão. E como é que foi se adaptar ao Japão? Quando você foi sozinho, foi com a família? Como é que foi? Porque a gente sabe que é uma cultura totalmente diferente, né? Não, primeiro, no começo fui sozinho, porque a temporada sempre é fora da cidade, inverno forte lá, né? E a gente vai para outros países próximos, mais quente ali. Eu para o sul do Japão, para Miyazaki, que é o mais quente ali, menos frio, na verdade, sabe? Enfim, aí voltamos à pré-temporada, depois de 40 dias a família foi, todos, eu tenho a esposa e mais 3 filhos, todos adoram até hoje o Japão, né? Se adaptaram super bem. A minha filha mais nova voltou comigo para lá agora também aqui, né? Na verdade hoje está fazendo faculdade, ficou lá um ano e meio, estudando escola japonesa para estrangeiros, uma escola internacional lá que só aprendi. Então hoje ela fala e escreve bem o japonês, né? E fala inglês, então ela faz faculdade de relações internacionais, então ela está, e agora está indo para o francês e tal, ou seja, idiomas está indo bem nesse sentido. Mas em adaptação ao Japão, não tem como não se adaptar ao Japão. É um país sensacional que se reergue facilmente, né? Os problemas que acontecem por lá de terremoto, enfim, né? E destrói tudo e rapidamente eles se reconstroem. O idioma é o mais difícil, né, no começo? Olha, eu vou falar, parece japonês assim, nunca vou falar nada japonês. Você consegue falar assim, você estudando, e quem tem facilidade eu não tenho essa facilidade de falar o inglês fluente, o meu inglês intermediário, mas quem fala bem inglês e tem uma noção boa de inglês, aprende mais fácil, você acredita? E eu estudei um pouquinho também lá, então eu falo um pouquinho, eu me viro, tanto é que eu tinha intérprete, mas nos último ano que eu estive lá praticamente, eu até brincava com o intérprete, pode tomar seu chá lá, seu café, deixa que eu me viro aqui, né? Então, às vezes nem precisava do intérprete que eu me virava. Futebol é uma linguagem meio universal, né? Eu tinha como, e quando eu não entendia, eu falava inglês com eles lá, eles entendem também, sabe? Não sei falar, como é que fala isso aqui em japonês, eu não me lembrava que eu estava perto do intérprete, eu falava inglês e entendia. E o japonês é muito obediente. Né? Então foi muito legal, e é um país que quem tiver a oportunidade de ir para trabalhar ou conhecer, tem que ir, que a história, a cultura é fantástica. E a comida também deu para acostumar rápido? Ou era daquele que de repente, quando podia vir no Brasil, levava algumas coisinhas daqui para deixar estocado? Naquele tempo não tinha tanto, não. Tinha até um caminhão que passava, tinha no dia da semana ali, tal, quinta-feira de manhã vai passar um caminhão aqui com arroz, tudo que você imagina de Brasil, de alimentos do Brasil, né? Então você já sabia, a esposa, ela ia quando não podia, ou eu ia junto quando podia. Enfim, hoje não, hoje já tem vários restaurantes, tem hipermercados lá com produtos do mundo todo ali, então não tem dificuldade não. E no começo que eu estive lá, o problema foi minha esposa aqui para ir no mercado, ela via lá na prateleira lá, eu não sabia se era comida para humano ou se era para animal, né? Tinha lá uma coisa ali, latado, né? Então ela teve que, tanto é que ela fala japonês também, a minha esposa, ela aprendeu sozinha. Aprendeu, estudou sozinha, então ela se virava. Em pouco tempo ela conseguiu saber o que era isso, aquilo, e quando precisava mesmo, o intérprete
auxiliava também a família para tirar algum documento, alguma coisa. Mas sempre não. A gente sabe que o japonês é muito obediente, como eu falei, ele é muito obediente também no futebol, respeita demais, ele é um jogador veloz. Por que não deu certo ainda o futebol do Japão? Embora tenha crescido, tem vários jogadores que jogam em times grandes da Europa, mas por que ainda não assustou mais, não chegou num patamar um pouco mais alto? Então, a evolução dos japoneses foi fantástica, né? É visível aí, a Copa do Mundo estão chegando ali, estão fazendo bons jogos, complicando muitas seleções aí. Enfim, o que a gente vê lá, eu posso dizer porque eu vivi, fez 1-0, fez 2, eles acham que acabou, já está ganho o jogo, né? Não querem fazer o terceiro, e se desligam do jogo praticamente, desligam ali e acabam complicando. Tem situações que está ganhando de 2-3, o time virar 4, virar fazer em 10 minutos, né? Como é que pode, né? Aí eles se desligam muito fácil, né? Acho que e o respeito, tem um negócio de japonês lá que precisa saber a atenção, o respeito com o mais velho, um atleta mais velho com o mais novo, né? Ele tem um certo respeito ali, se o mais velho olhar, fechar a fisionomia e feio para o mais novo, ele abaixa a cabeça. Aí no jogo, estamos competindo, se tem 30 ou se tem 20. O respeito vem, tem hora os mais que velhos é o país inteiro, né? Mas no futebol isso... Então, e na própria equipe mesmo ali, né? Os mais velhos, eles se deixar, eles falam, o mais novo fica à mercê dele ali. Então tem isso aí da cultura que talvez atrapalhe um pouquinho essa seleção de evoluir muito mais, né? Apesar de tudo que evoluiu aí com o trabalho dos brasileiros que passaram por lá, hoje os estrangeiros estão mais barato para eles, então tem muito estrangeiro lá, né? Mais europeu, né? Asiático mesmo ali, né? Treinadores asiáticos, coreano, da região ali que está lá no Japão. Mas é isso aí, faz um pouquinho mais, talvez falta um pouquinho de uma palavra forte, né? Personalidade, né? Faz assim, olha, vamos ganhar esse jogo e estamos ganhando, vamos ficar até o final. Está 2-0 para nós, vamos fazer 3 e vamos ganhar. Agora está 2, tal, já está acomodar, então uma personalidade mais forte. E lá no Japão também tem uma particularidade, né? Que você deve ter passado também, que são os tremores. Você teve muito desse tipo de problema? Porque eu, por exemplo, já conversei muito com o César Sampaio, que também passou um bom tempo lá, e ele falava que era um grande problema realmente de se viver no Japão, né? De fato, eu já estava em várias situações de hotel, com delegação, com jogos, né, concentrado para os jogos, ou em casa mesmo. Teve uma situação lá que a minha esposa tinha vindo para o Brasil, eu estava sozinho ali, a cama mexeu e eu achei que já sonhando. Falei, caramba, eu sonhei que a cama balançou, mas nem me toquei de terremoto, né? E aí acordei, fiquei um tempo até para poder voltar a dormir. Aí, sim, eu olhei no relógio, falei, que uma coração, né, meu? Era 4h30. Aí no outro dia, no treino de manhã, um intérprete, tinha mais 2 brasileiros jogadores lá, ele falou assim, vocês sentiram alguma coisa de madrugada aí? Ninguém percebeu. Eu falei assim, teve às 4h30, mais ou menos às 4h30, teve um tremor feio aí. Era um terremoto que tinha balançado ali, mas você nem passa bem. Se tem ali, tem umas recomendações de você ficar embaixo de porta, de batente aí, para não ter problema. Então tem uma situação debaixo de mesa, tem uma situação que eles orientam os estrangeiros ali que não estão acostumados, lógico, né? Então, mas vivi a situação de estar em hotel, que eu falei aí, tá numa refeição e os copos no restaurante pendurados ali, balançar, o chá, o suco balançar na jarra, se olhar o negócio balançando, e eu já vou dizer para você e falar assim, fica tranquilo, isso não é nada não. Se tranquilizar, depois você vê o negócio tremer, né? Que eles estão acostumados e então... Eles já sabem qual é como é que fala? O grau né? do tremor. E para finalizar a parte do Japão, você nessa última passagem, você estava trabalhando com o Rui Ramos, que foi um dos primeiros brasileiros lá no Japão e foi o primeiro brasileiro, que eu acho que foi o primeiro brasileiro a jogar na seleção japonesa. Como é que é trabalhar com ele? Porque a gente sabe que ele é um ídolo no Japão, né? Nossa, o Ramos é a primeira pessoa sensacional, uma pessoa de um coração muito bom, cara. E de fato ele é um dos pioneiros mesmo, né? O primeiro jogar na seleção japonesa, com certeza, foi o primeiro. E ele tem uma frustração lá dele não ter classificado a seleção para 94.
Eles estavam empatando com a Coreia. Não, Coreia não, empatando com a seleção, não me lembro o nome, e a Coreia estava empatando lá e ganhou o jogo no finalzinho, e eles perderam a classificação nos últimos minutos ali de ir para a Copa, né, de classificação para a Copa. Então, eles estavam nesse jogo aí, nossa, aí ele me mostrou as imagens, depois eu mesmo fui pesquisar a imagem desse jogo aí, que o Japão foi eliminado, foi uma tristeza muito grande ali para eles ali, uma frustração para ele, que ele me contou com uma dor, assim, sentiu com muito pesar, né? E acho que a partir daí o Japão depois foi em todas. em 98 já foi, em 98 para a França já foi. Mas ele já tinha seus 40 anos já. E o Ramos já não participava mais da seleção, né? Já tinha uma idade mais avançada, né? Se bem que ele jogou próximo de 40 anos, o Ramos chegou a jogar, né? Mas ele tem 60 e poucos anos, ele mesmo, nessa época, ele já tinha os seus 37, 38, 34. Então, enfim, mas o Ramos é uma pessoa sensacional, os japoneses adoram ir lá, onde você ia em viagens, aeroportos, estação de Shinkansen, de trem lá, onde você ia, restaurantes, a gente saía, o pessoal ficava em cima dele, até eu brincava com ele, teve situações lá que ele ficava mexendo no celular ou lendo alguma coisa, né? Eu brincava, tem um menino querendo tirar uma foto com você, queria um autógrafo seu, né? Ele levantava prontamente, ia lá de encontro com a mesa onde estava a mãe e o pai da criança, lá todo mundo fazia uma festa, tirava foto com ele. Então, ele foi muito legal, eu percebi que ele foi muito bacana com os japoneses e que o respeitam muito, né? Passam por eles, reverenciam, põem a mão aqui, muito legal. E agora, para voltar ao país, você ficou mais 2 anos com essa passagem com o Rui Ramos lá no Japão, e agora retornou. O que você está agora fazendo? Você abriu uma academia de futebol? Então, aqui em São Paulo, né, junto com um amigo aí, a gente abriu uma academia de futebol, que a intenção, a princípio, era trabalhar com garotos, né, em iniciação, mas por minha surpresa, os adultos têm a preferência, estão em primeiro lugar ali. Vamos colocar um número de 10, 6 são adultos, esse número maior do que crianças, né? E uma satisfação, eu gosto do que eu faço, né? Felizmente o feedback lá de todos eles é muito bom, tanto dos adultos como das crianças, dos pais, falando que as crianças no dia anterior ao treinamento falam meu nome, não vejo a hora, né? E tem uma situação muito bacana também de trabalhar com futebol, né? Nessa academia que a gente está levando aqui. Tem os garotos ali que a mãe e o pai chegam e falam, meu filho ele não está se alimentando direito e tal, e você pode dar uma orientação para eles aqui? E uma maneira que me fez mexer com eles ali foi só o seguinte, para vocês treinarem legal comigo, eu quero que vocês se alimentem e anotem que vocês vão comer aqui. Ó. Quem não gosta de fruta vai marcar a fruta que está comendo, e de legumes, frutas, verduras, o que vocês não costumam comer, vão anotar e me trazer aqui. Tem garoto que todo treino me leva lá um papel, dizendo, ó, comi isso de fruta, coisa aqui que eu não comia, e aí o pai vem, ó, de emagrecer 2 quilos, às vezes menino mais gordinho, né, natureza, e o outro já tem que pegar mais corpo. Né? E o outro dá que os pais felizes que passou a se alimentar melhor, graças a uma cobrança, né, leve aqui, para eles se alimentarem. É uma experiência que você tem, você não é nutricionista, mas você trabalhou em comissões técnicas durante todos esses anos, então você viveu também todo tipo de trabalho, não só a preparação física, mas também o lado nutricional, que é importante, né? Então, você deixar bem claro, não sou nutricionista, eu orientei para que eles se alimentassem, né? Deixasse de cara, não vou comer essa fruta, essa verdura, essa comida aqui, porque... É que você sabe que um atleta tem que se alimentar. Né? Para ter energia, como que vai gastar o que se ele não tem, né? Em dormir, né, ficar muito tempo em computador, todas essas orientações que eu passei. Infelizmente, você vê o menino contente, o pai e a mãe falando, né, e situações lá que o menino não pode treinar no horário, o pai me liga, a mãe me liga, você pode encaixar num horário assim, às vezes eu acabo dando um treino para um garoto que não pode vir no horário dele para poder ajudá-lo. O menino só fala no meu nome, felizmente, né?
obrigado aqui, porque falou meu nome, eu tenho que retribuir, cara. E lógico, o dinheiro tem um retorno financeiro, mas eu nesse momento aqui, eu estou vendo na cidade de formar um grupo, umas pessoas que gostem do trabalho, que consigam ter uma qualidade de vida boa. E se falar em qualidade de vida boa, eu quero falar também sobre um outro rapaz lá, já tem mais de 30 anos, que treina comigo lá. Na semana passada, disse passagem, ele passou uma mensagem pelo WhatsApp para mim, me elogiando, falando já do dia dos professores, né, que foi ontem, dia 15, né? Enfim, esse rapaz falou que depois que ele começou há 3 meses a treinar conosco lá, que a qualidade de vida dele melhorou demais, está mais disposto ao trabalho, para viver, está bem melhor, sente-se melhor, e também perdeu lá de 6 a 8 quilos. Porque ele procurou um profissional, isso aí ele procurou um nutricionista, na verdade, esse rapaz aí. Então está super feliz. Então esse retorno aí dessas pessoas, você me deixa muito feliz, cara. Esse cara quer mais a grana. Não, a grana é importante, mas a satisfação aqui para mim é importante e claro, eu sei que não dá para ficar rico. Eu sei que não dá para ficar rico. Exatamente. Mas, por exemplo, 5 anos no futebol como o Japão já deu para te dar uma tranquilidade financeira, né? Lógico, a gente tem. Até porque você, como você falou, você trabalhou com o Tele Santana, então você não vai sair por aí esbanjando o que você ganhou. Então, quer dizer, os ensinamentos do próprio Tele você usou nesses anos todos que você trabalhou no Japão, né? Não, sem dúvida. Eu falei de mão de vaca aquela hora aí, não é que seja mão de vaca, você tem que ser a idade que você ganha. Né? Você ganhou, você ganha 10, gasta 11, ao contrário, você tem que gastar menos, sempre separar ali. Enfim, eu sempre me cuidei, mesmo aqui no São Paulo, essa fase de ouro aqui foi muito importante para a minha estabilidade, esse período fora também aí, então, graças a Deus. Aquele negócio, mesmo que você não precisasse mais trabalhar, falando dessa forma, você continuaria trabalhando em algum clube ou até na própria academia que você montou, porque não dá para ficar parado, né? Ah, não, parado nunca. Pra você ter uma ideia, eu saio do treino e no meu prédio tem uma academia lá, uns aparelhos lá, eu vou para academia, eu vou, treino todos os dias praticamente, eu vou na academia, se eu não estou em casa, estou numa praia, estou no interior aí, corro, faço... Para quem não conheceu o Altair está com o mesmo corpo que ele tinha quando ele trabalhou no São Paulo no começo dos anos 90. É basicamente a mesma coisa, não? Igual, cara, a roupa que eu tinha naquela época, quando pegar, serve hoje em mim. Impressionante. E o que tem na academia? Qual é o tipo de trabalho? Então, é um trabalho, iniciação, né? E para os adultos é um trabalho funcional, um trabalho que eu faço um trabalho físico, trabalho técnico e tático, porque o trabalho que eu introduzo lá, que eu coloco para eles lá, é um trabalho que a maioria joga futebol aí final de semana, ou durante a semana alguns jogam. Então, eu faço o trabalho já visando a parte tática, de posicionamento e tal, para eles lá. Eles adoram isso aí. Para mim é fácil, porque eu estou inteirado no que está acontecendo, não estou no tempo de 1900 bolinha, estou acompanhando o que está se fazendo aqui. Eu mesmo fiz dois cursos pela CBF Academy aí, um esse ano, outro ano passado. Assim, não estou parado no tempo, você tem que se atualizar, né, cada vez mais, lendo muito artigo, você tem que estar, não pode parar. Enfim, é um conselho para todo mundo aí que está em qualquer situação, né, não pode parar no tempo, porque a coisa roda muito rápido. Então, esse trabalho que eu faço com eles lá, esse trabalho aqui, tal time na Europa eu vi fazendo alguma coisa parecida, aqui no Brasil e tal. Eles estão ligados também, né? Então, sabe que o trabalho é semelhante ao que se faz nas equipes principais de futebol aí. E qual é o nome da academia e fica onde, Altair? AF Soccer Academy, o nome bonito, né? AF Soccer Academy, fica aqui no Brook, na rua Sansão, 1001. Tá, a gente vai colocar aqui também no nosso GC, né? Para quem estiver interessado, né? Vai trabalhar com o professor Altair Ramos, que aliás eu agradeço muito ao Altair Ramos, que foi multicampeão com o São Paulo dos anos 90, com o Tele Santana, Libertadores, Mundial Interclubes, Campeonato Brasileiro, trabalhou mais de 5 anos no futebol japonês, com um sucesso muito grande também. Então a gente trouxe o Altair aqui para contar um pouquinho da vida dele e de todo esse sucesso, de todas essas histórias que um profissional como ele tem para contar. Altair, obrigado pela sua participação e boa sorte nesse novo caminho. Tá, obrigado, João. Eu agradeço muito o convite seu aqui, do Milton, toda a equipe aí. E é uma satisfação poder passar um pouquinho da história aí, da minha história, né, para todo mundo aí, que felizmente
eu, como diz lá, sou um livro aberto aqui, nada a esconder. Foi um prazer. O Altair, que a gente falou desde o início, no início da matéria, né, que foi atingido por um raio em 96, então ele tem duas datas de nascimento. A data de nascimento 6 de outubro, 6 de outubro, né, desse mês aqui de outubro, e também o dia 28 de fevereiro, quando ele nasceu de novo, felizmente, porque é uma pessoa que merece muito. Conversamos com o professor Altair Ramos aqui nesse espaço do Terceiro Tempo, no Facebook, também no YouTube, no Terceiro Tempo TV, e mais uma entrevista especial para você que nos acompanha. Um abraço, até mais, hein?